A escalada da tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã amplia a ameaça de ofensivas no espaço digital. As estruturas críticas e o setor privado devem reforçar a segurança contra fraudes e interrupção de sistemas. Sobre tudo isso, eu vou conversar agora com Luiz Cláudio, que é CEO da LCSec. Olá, Luiz, seja bem-vindo a essa edição do Radar. Olá, prazer, Marcelo. Bom, eu queria que você explicasse para a gente quais são os principais alvos e que setores podem sofrer os efeitos cascata, né? Caso haja, por exemplo, um ataque cibernético do Irã contra os Estados Unidos, isso pode virar, né, algo que transborde aí para além do sistema público. Eu queria entender, então, o que está mais vulnerável nesse momento. Perfeito. Basicamente, é os setores de infraestrutura, né? Quando a gente fala ali da parte com relação à energia, à água, nuclear, e também isso pode causar, sim, o efeito dominó, né? Que é o efeito, dentro ali do efeito cascata, porque basicamente não somente essas infraestruturas são alvos, mas também os fornecedores deles. E aí acaba ocasionando ali um impacto muito grande nisso, porque não necessariamente eles precisam ali invadir uma estação ali de água, uma estação de energia para causar um dano. Ele pode simplesmente, através de um movimento lateral que a gente chama em segurança, pegar um acesso de um fornecedor, por exemplo, para conseguir o acesso às instalações. Agora, você fala muito do risco geopolítico que virou risco operacional também, né? Como é que as empresas podem se blindar ou blindar os ativos que estão mais expostos? E falando também aqui de acessos privilegiados, né? Uhum, correto. Bom, basicamente, a primeira coisa é fazer uma gestão de riscos para entender quais são as vulnerabilidades, a execução de um pentest, que é o teste de penetração, para a empresa entender ali quais são os seus principais ativos, quais são as vulnerabilidades que esses ativos têm, publicamente falando, né, como estão expostos, e com isso ela faz ali um plano de gestão de riscos, ela monta ali uma estratégia básica de segurança para que ela possa ali minimamente montar uma maturidade de segurança, começando de fora para dentro, né? Ou seja, com o que está exposto e depois indo para as camadas mais internas da empresa. Luiz, explica para a gente porque normalmente as 72 horas após um alerta são consideradas o período mais crítico para a resposta a acidentes ou a incidentes. Perfeito. Uhum. Basicamente porque são nessas horas que a gente consegue coletar logs, consegue fazer toda a parte de tratativa e orientar os colaboradores também, tá? Essa orientação aos colaboradores de como agir, do que fazer, é extremamente essencial, porque você vê, às vezes, empresas investindo milhões aí de segurança por ano, sendo que não conscientiza os colaboradores de um processo, por exemplo, como funcionaria numa gestão de incidente ou numa gestão de crise. A gente sempre comenta no âmbito de segurança que basicamente existe o fator humano, que é o elo mais fraco, mas com a devida orientação, com a devida informação, ele pode sim se tornar o elo mais forte. Agora, a gente sabe que tem alguns países que têm pelo menos uma má fama em relação a esse tipo de ataque, como é o caso da Rússia, por exemplo, né, que já tem evidências ali de que houve ataques cibernéticos contra, por exemplo, o sistema energético da Ucrânia. E o Irã está nesse bojo aí também, né? O Irã tem uma má reputação nesse caso, não? Com certeza, até porque tem vários, vamos dizer assim, grupos hackers ligados, né, diretamente e indiretamente do Irã, que fazem ataques, mesmo em épocas mais de paz. Você ouve aí outros países como China, Coreia do Norte, enfim, com esses grupos ativos de hackers tentando fazer uma exploração ou até mesmo gerar indisponibilidade em infraestruturas. Bom, a gente sabe que a IA está fazendo muita coisa avançar, ela não está apenas servindo para otimizar processos, mas nesse caso de defesa, ela também está sendo usada para, quem sabe, tentar antecipar aí, né, um ataque, entender o que vai acontecer antes que algo aconteça. Você pode dar mais detalhes para a gente sobre esse panorama? Com toda certeza. Nós chamamos isso de threat intelligence, que é basicamente você se antecipar às questões ali de segurança ou uma vulnerabilidade, né? Enfim, estar sempre um passo à frente com isso, né? Então, basicamente, você precisa ter, por exemplo, uma IA olhando para isso, né? Quais são as principais notícias ou o que está acontecendo, geralmente no dia a dia. Quando eu falo no dia a dia, a âmbito global, né? Então a gente engloba ali as questões de geopolítica, tecnologia, etc. E com isso você pode, por exemplo, configurar alertas para que seu time veja, olha, se tiver algum tipo de vazamento ou se tiver algum tipo de ataque em um dos seus fornecedores, você já sabe o que você precisa fazer porque você já tem um plano ali para controle disso.
De maneira geral, você considera que as grandes empresas brasileiras estão preparadas para esse cenário? Hoje, na minha visão, não, porque a gente tem um cenário muito uniforme ali, do tipo, por exemplo, quando você tem ali empresas brasileiras contratando serviços globais, né, ao redor do mundo. Então, você acaba vendo ali alguns tipos de disponibilidade, né, como aconteceu um tempo atrás ali na Cloudflare, e você tem ali não só empresas americanas, como, né, como de âmbito global, que você precisa estar sempre à frente e tentando entender qual que é a questão ali de como funcionaria um backup dela, como que o seu core business, né, como que a empresa funcionaria se aquele tipo de fornecedor que você usa ali para os seus processos internos estiver indisponível. Então, isso é extremamente importante na parte de segurança. Luiz Cláudio, CEO da LCSec, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, foi um prazer. Exclusivo.